Está escrito em Provérbios 23, versículo 17, o seguinte: Não tenhas inveja dos pecadores, antes seja no temor do Senhor todo dia. Meu irmão, minha irmã, a cada manhã, ao abrir os olhos, somos imediatamente lançados em uma correnteza que parece não ter fim. A cidade desperta antes mesmo de acordarmos por completo. As notificações insistem em lembrar que estamos atrasados para tudo. E a sensação de que não damos conta de nada se torna um peso que acompanha os nossos passos. Isso porque vivemos na geração do agora, do corre-corre, do postar para existir, da comparação constante, ainda que silenciosa. E no meio de tanta pressa, distração e brilho artificial, muitos têm se sentido vazios, exaustos, desanimados, quase incapazes de ouvir a própria alma falar. E é nesse cenário que Provérbios 23, 17 se ergue como uma brisa suave e firme, como uma convocação divina que nos chama de volta ao essencial. A velocidade da vida moderna é tão intensa que muitas vezes já não percebemos quando começamos a nos medir pelos padrões do mundo. Olhamos para as conquistas dos outros, para a estética fabricada de felicidade nas redes sociais, para a aparente prosperidade daqueles que vivem sem considerar a Deus, e algo dentro de nós começa a murmurar. Por que a minha vida não é assim? É uma comparação sutil, mas profunda, que corrói a fé e sufoca a esperança. O provérbio de hoje, porém, nos alerta: não tenhas inveja. A inveja nasce quando perdemos o foco, quando a correria da vida nos faz esquecer de quem somos e de quem Deus é. Mas o texto não apenas nos proíbe algo, ele nos convida a algo maior: ser no temor do Senhor todo dia. Em uma geração tão imediatista, permanecer no temor do Senhor parece exigir um ritmo contrário ao do mundo. É caminhar mais devagar para perceber o que realmente importa. É abaixar o volume da ansiedade para ouvir o sussurro da graça. É confiar quando tudo dentro de nós grita que deveríamos nos apressar. O temor do Senhor não é medo, é reverência, reconhecimento, é entrega. É viver sabendo que não estamos sozinhos, que há direção, propósito e cuidado, mesmo quando o nosso entorno está agitado demais para percebê-lo. O que torna Provérbios 23, 17 tão precioso para a nossa geração é o contraste entre dois estilos de vida. De um lado, uma existência superficial, embalada pelo ritmo frenético, pelas ilusões de brilho, pelo consumo desenfreado de experiências, pela busca constante de aprovação. Uma vida que parece plena por fora, mas pobre por dentro. De outro lado, uma vida marcada pela presença de Deus, profunda, silenciosa em alguns momentos, firme em outros, construída não sobre a areia movediça das aparências, mas sobre a rocha do temor do Senhor. A primeira pode até parecer atraente por alguns instantes, mas a segunda é a única capaz de sustentar a nossa alma. É natural se sentir abatido quando tudo parece correr rápido demais do que nós conseguimos acompanhar. É comum se sentir fracassado quando tantos parecem vencer enquanto lutamos apenas para respirar. Mas Provérbios 23, 17 nos convida a levantar os olhos, não para os lados onde estão as comparações, mas para cima, onde está aquele que nos vê, nos conhece e nos conduz. A vida agitada de nossa geração pode até tentar engolir a nossa sensibilidade espiritual,
Mas a verdade é que Deus continua chamando cada um de nós para uma vida com propósito, com descanso, com profundidade. Ele não nos criou para sermos reféns da ansiedade coletiva, mas para vivermos cheios de significado, mesmo em meio ao caos. Quando a Bíblia diz todo o dia, ela sabe exatamente o que está dizendo. Em nossa época é fácil reservar poucos minutos para Deus e entregar o restante da alma ao desespero, à correria. Mas o chamado é diário, constante, presente. Não se trata de perfeição, mas de direção. Deus não exige que sejamos inabaláveis. Ele nos convida a sermos dependentes. O temor do Senhor, vivido diariamente, estabelece em nós uma sensibilidade que o mundo tenta nos roubar. Ele nos devolve o senso de eternidade, resgata o que foi esmagado pela rotina e reacende uma esperança que não se abala com o ritmo acelerado da vida moderna. A superficialidade que tanto vemos não é fruto apenas de falta de tempo, não, mas de falta de profundidade. E profundidade não se encontra na correria, encontra-se na presença de Deus. Talvez você esteja cansado não porque faz muito, mas porque faz tudo apoiado em suas próprias forças. Talvez o abatimento tenha se instalado não porque você esteja fraco demais, mas porque está tentando ser forte sozinho. Deus não lhe chama para competir com o mundo, mas para descansar, e descansar nele. Ele não lhe chama para ser admirado pelos outros, mas para ser amado por ele. Ele não lhe chama para ganhar velocidade, mas para ganhar sentido na vida. E o sentido que ele oferece jamais se encontra nas comparações. Há um descanso que não depende da agenda, uma paz que não depende das circunstâncias, uma alegria que não depende dos resultados. Todos esses tesouros são dados por Deus àqueles que o buscam diariamente, não como obrigação, mas como sobrevivência, porque é no temor do Senhor que encontramos um alicerce firme em meio ao turbilhão da nossa geração. E ao chegar ao final desta reflexão, gostaria que você sentisse Deus reorganizando os seus pensamentos, acalmando as suas emoções e reacendendo a sua esperança. Que Ele lhe lembre com suavidade e firmeza que você não precisa viver correndo para ser completo, não. Você precisa sim viver do temor do Senhor, porque é ali que todas as partes da sua vida encontram um lugar certo. E lembre-se, não tenhas inveja dos pecadores, antes, seja no temor do Senhor todo o dia. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.